As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Nos últimos 7 anos, José Bracinha Vieira foi membro da chamada Comissão de Acompanhamento do Novo Banco. Foi um organismo criado quando se vendeu a maior parte do banco ao fundo norte-americano Lone Star. Foi, aliás, presidente deste organismo nos últimos 4 anos. Para situar os ouvintes no tema, o que é que esta comissão fazia? Bom dia. A Comissão de Acompanhamento foi criada pelo acordo que instituiu o mecanismo de capital contingente. De acordo esse teve lugar em 2017, como sabem, e a Comissão foi criada como um órgão estatutário do banco, tendo por objeto um acompanhamento, como o próprio nome diz, do andamento do CCA e a pedido das partes, uma intervenção no sentido de dar orientações sobre a estratégia do CCA. Foi através deste mecanismo que foram injetados os tais 3,4 mil milhões no banco, no fundo quase reembolsando as perdas. Mas o que é que a Comissão fazia? Como é que vocês trabalhavam? Exatamente. Bom, a Comissão, rapidamente, houve um outro instrumento contratual que data de maio de 2018, que é o contrato de servicing, pelo qual o novo banco, enfim, assumia a gestão de todo o crédito mal parado e outro tipo de ativos, não é só crédito, imóveis não produtivos, etc., que compunham aquele património que se chamava depois, em sentido estrito, o CCA. Esse património tinha um valor bruto de 12,7 mil milhões de euros no início, o início é reportado a 30 de junho de 2016. Esse património veio sendo gerido pelo novo banco e, com base nesse contrato de servicing, qualquer deliberação, qualquer posição definitiva sobre uma operação proposta pelo novo banco tinha de ser aprovada pelo Fundo de Resolução. Mas qualquer dessas decisões, dessas operações, tinha de passar necessariamente por um parecer prévio da Comissão de Acompanhamento. Sempre que o novo banco queria vender alguma coisa, nomeadamente se isso implicasse custos para o Estado, para o mecanismo de capital contingente, vocês tinham que dar um parecer a dizer se fazia sentido vender aquele valor? É exatamente. Em teoria, mesmo que não implicasse custos, até mesmo que implicasse ganhos, por exemplo, a reversão de imparidades que levavam a ganhos líquidos, mesmo assim, tudo teria que ir ao Fundo de Resolução. Quem é que suportava os custos desta comissão, designadamente as remunerações dos seus membros? A Comissão era um órgão estatutário do próprio banco. Nos estatutos do banco havia um artigo, que foi agora revogado, enfim, que previa justamente a existência da Comissão. Portanto, nós éramos remunerados por um novo banco, não é? Ou seja, na impossibilidade que foi noticiada de ter um administrador, o Fundo de Resolução ter um administrador no banco, já que tinha 25% do banco, foi uma espécie de solução de recurso, mas com alguns problemas, não é? Não é a mesma coisa ter um administrador. Em que é que foi diferente? Tem razão. Não é a mesma coisa. Basicamente, a diferença é que o órgão, a Comissão de Acompanhamento, era um órgão com competências exclusivamente consultivas. Podia ter algum poder de influência sobre os participantes no acordo, portanto, Fundo de Resolução e Novo Banco, evidentemente através dos nossos relatórios anuais e semestrais, mas na realidade tínhamos poderes puramente consultivos. E, portanto, na prática, o poder de emitir os nossos pareceres e de fazer depois um balanço ao fim de cada ano, cada semestre, num relatório, era, digamos, o limite dos nossos poderes. Por exemplo, nós não tínhamos capacidade de impedir a formação de imparidades. A imparidade, em princípio, também é algo que se faz com base em critérios estritamente contabilísticos.
contabilísticos e isto é completamente técnicos. Então vocês não podiam dizer nada sobre as imparidades? Podíamos dar a nossa opinião, mas não tínhamos qualquer poder para reduzir ou para aumentar as imparidades. Mas foi sobretudo com imparidades que se fizeram as escolas, não é? Que se foi buscar dinheiro ao Estado, no fundo. Na realidade acaba por ser verdadeiro isso. Isto é, eu diria o seguinte, o perfil temporal das imparidades que caíram sobretudo, como era natural, em 2018 e 2019, levou a que nesses anos houvesse escolas muito elevadas. Foi um elemento, de facto, decisivo. A partir disso, as imparidades foram-se reduzindo, e o que é natural, não é? Porque, enfim, a carteira de crédito do banco, uma parte era vendida, outra era reestruturada, portanto, é natural que as imparidades fossem se reduzindo, até porque os ativos líquidos do CCA se iam reduzindo também, não é? Então, mas quem decide as imparidades são os auditores. Quem decide as imparidades são, na realidade, os departamentos que têm a seu cargo a gestão do risco. Dentro do banco. É daí que vem dentro do banco o impulso para as imparidades. O auditor, no fim do ano, pode criticar ou não a suficiência ou a insuficiência das imparidades, o excesso ou o déficit de construção de imparidades. Pronto. Mas o auditor foi dizendo que eram imparidades adequadas, nem a mais nem a menos? Não, ao longo dos anos, os auditores foram, de uma forma geral, considerando as imparidades eram adequadas, enfim. Podia haver marginalmente valores, eu diria, imateriais de insuficiências, de imparidades, mas basicamente os auditores sempre concordaram com o volume de imparidades. Na realidade, tinham sido constituídas de acordo com os tais critérios puramente objetivos, puramente técnicos. Num caso ou noutro, enfim, pode haver alguma discricionariedade na forma como se vê um determinado ativo, como se vê a deterioração de um crédito. Bom, e nessa pequena margem de discricionariedade, num caso ou noutro, pode ter havido a construção de imparidades excessivas ou, por contrário, insuficientes, não é? Mas é a sua percepção. De uma forma geral, excessivas. Mas é a sua percepção. A minha percepção é que houve uma atitude conservadora, o que é normal, que já agora, deixe-me lembrar um aspecto importante, não é? O novo banco é quase um milagre, se não se viu ao longo destes anos, que o novo banco partiu com 33% da carteira Em mal parado. 33% da carteira eram créditos mal parados, eram créditos não produtivos. Basicamente um terço da carteira de crédito não tinha prestações, ninguém não estava a ser pago. Portanto, era uma situação perfeitamente... Só tinha paralelo nos bancos gregos nessa altura. Mas diz que em alguns casos pode ter havido sucesso? Pode ter havido, porque enfim, é natural, nos primeiros anos, volto a referir, nos primeiros anos, houve uma atitude conservadora da parte do novo banco. O que é que isso quer dizer, atitude conservadora? Na forma como viam os ativos não produtivos. E, portanto, achavam que eles não valiam nada. À cautela, preferiam, enfim, colocar as imparidades em níveis mais elevados, porque eles consideravam que havia uma percentagem, uma probabilidade de recuperação muito baixa, percentagem muito baixa de recuperação. Mas se não houvesse o CCA, eles teriam sido igualmente conservadores? Com esses, eu estou convencido, sim. Estou convencido. Se não tivesse havido o CCA, se tivesse havido qualquer outro esquema de recapitalização do banco, por hipótese, eu penso que a atitude teria sido a mesma, não é? Porque quando se tem à cabeça realmente um terço da carteira de crédito qualificada como não produtiva, e qualificada com boas razões, não é? Compreende-se que rapidamente seja necessário descer o valor dessa carteira e provisionar, enfim, fazer construir imparidades de forma agressiva. De forma mais agressiva. Eu lembro uma coisa também, já agora, é que o facto de o banco ter uma carteira de crédito improdutivo, de NPLs e de outros ativos não produtivos, muito elevada, depois tinha uma consequência também, não é? Da parte do BCE, havia também uma posição mais dura que exigia,
por exemplo, rastros de capital legais superiores aos que resultavam para o resto da banca. Não é? Para simplificar, é dizer que o Lone Star registrou imparidades ou reduziu a carteira de crédito mal parado muito agressivamente, na sua opinião, também porque os reguladores colocavam muita pressão em cima do banco e não só por interesse no sentido de tenho o CCA ali, portanto posso pedir contas depois ao Estado. Acha que foi esse o raciocínio? Não, foi também esse o raciocínio. A gestão do novo banco tinha absoluta necessidade. Até porque, entretanto, a par isto é um pouco complexo, porque a par do mecanismo do CCA, havia um outro mecanismo que tem de ser tido em consideração. Tendo havido uma ajuda de Estado, a Comissão Europeia tinha imposto inúmeras condições e inúmeros constrangimentos à atuação do banco, não é? Bom, incluindo a necessidade também de uma redução rápida desta carteira de ativos improdutivos, não é? Ok. A percepção de algumas pessoas é que o Lone Star, como tinha a salvaguarda do CCA e de poder pedir dinheiro ao Fundo de Resolução, que foi demasiado agressivo. Acha que isso é justo? Eu acho que isso é uma apreciação que é subjetiva e que me parece um pouco injusta. Porque realmente todos os constrangimentos que o banco tinha no início obrigavam-no absolutamente a ser agressivo na forma de vender crédito, de reduzir crédito em cumprimento, de vender património não produtivo. Já agora deixe-me dizer uma coisa, apesar de tudo isto, ao longo deste período, dos 12,7 milhões de ativos brutos no início que compunham o património do CCA, a esfera patrimonial do CCA, foi possível obter de reembolsos de clientes cerca de 3,5 mil milhões de euros. E de vendas de créditos foi possível obter cerca de 2,1 mil milhões de euros, o que dá uma recuperação, enfim, de 5,6 mil milhões de euros, digamos, em dinheiro, enfim, propriamente dita. E portanto, enfim, atenção, ainda há muito a recuperar neste património que constituía o CCA, não é? Porque a partir de agora os créditos lá estão ainda, não é? Os créditos e os ativos e, portanto, o novo banco vai continuar, enfim, com uma política que permita ir recuperando, reestruturando ou recuperando créditos e que foram no CCA, não é? E espero que ainda possa receber considerável valor por isso, talvez 2 ou 3 centenas de milhões de euros ou um pouco mais. Não é? De um universo de quanto? Quanto é que estima que seja esse universo? Neste momento o universo está relativamente reduzido, andará na ordem dos 700 ou 800 mil euros. Não é? Milhões, sim. Milhões, desculpe. Sim. E desses vão buscar talvez algumas centenas de milhões? Sim. Algumas centenas de milhões são recuperáveis, até porque há coisas que só não foram ainda recuperadas porque estão em tribunal. Os tribunais, enfim, infelizmente, como sabemos, têm alguma lentidão no andamento dos processos e há outras que, enfim, estão também pendentes de determinadas atuações, não dizem respeito só ao banco, não é? Portanto, eu estou convencido que o novo banco irá ainda fazer uma recuperação considerável destes valores. Segundo o comunicado emitido pelo Fundo de Resolução há poucos dias, foram impedidas 13% das vendas de ativos tóxicos do novo banco, tendo-se pronunciado sobre 405 operações. 13% é muito ou pouco? 13%, a meu ver, é o adequado. É o adequado, mas queria dizer uma coisa. Queria salientar aqui que esse valor de 13% não diz tudo sobre a forma como o Fundo de Resolução tratou as autorizações de operações do novo banco. Porque em 42% ou 43% das operações, o Fundo de Resolução deu uma autorização condicionada a condições extremamente exigentes e rigorosas. Muitas vezes levaram a que não fosse possível fechar com o cliente, com o devedor, a transação, não é? Portanto, o Fundo de Resolução dá a ideia que teve, enfim, que foi minimalista no que respeita à rejeição de operações, mas não foi muito, muito, muito rigoroso, porque, como digo, há mais de 42%, 43% dos casos
em que aceitou, não se opôs à operação, mas sujeito a um conjunto de operações, a um conjunto, de condições muito difíceis de satisfazer. Mas foram satisfeitas? Ou essas operações fracassaram? Em muitos casos foram satisfeitas. Na maioria dos casos foram satisfeitas. Em muitos casos não foi possível fazer o devedor aceitar tais condições. Fazer o devedor aceitar, em alguns casos ele não tinha capacidade de aceitar essas condições. Não é? Uhum. Mas isso significa que se preservou o valor ou se perdeu o valor? Isto não significa se perdeu o valor. O valor está ainda lá, de alguma forma, pode ser perdido, enfim. Um ativo que ao longo de 7 anos não é objeto de uma resolução e mantém algum valor, mas é evidente que perdeu valor ao longo desses anos. O tempo faz perder valor a qualquer ativo. Seja ele, a não ser que seja um imóvel, porque um imóvel pode ganhar valor. Pode ser um imóvel que não tenha, sei lá, capacidade construtiva e que se obtenha um alvará de loteamento para ter capacidade construtiva e o imóvel se valorize. Fora esse caso, no caso normal de uma empresa, uma empresa industrial, uma empresa de serviços que é devedora, normalmente o passar do tempo, sem ser resolvido o problema, leva à degradação do valor desse ativo, não é? Mas, portanto, eu diria o seguinte, o Fundo de Resolução, em certos casos, mais recentemente, sobretudo, teve em conta também, e eu compreendo que isso tivesse a ser feito, questões de natureza reputacional. E, portanto, em relação a certos devedores, essas questões reputacionais podem ter levado à rejeição de certas operações. Mas o que é que isso quer dizer? Pode dar-nos um exemplo? Eu sei que não pode falar de casos concretos, porque há uma questão de... Não posso. Mas o que é que quer dizer com isso? Não, suponha uma operação que poderia, enfim, não ser... podia ser razoável no plano económico, mas que efetivamente podia envolver, uma perda, pela natureza do devedor, um problema reputacional. Mas porquê? Porque a perda seria... No fundo havia um perdão a essa pessoa, é isso? Por exemplo, isso é um perdão a uma pessoa que se admite que possa ter outros patrimónios escondidos em outras jurisdições, por exemplo, jurisdições offshore, ou que tenham um passado terrível de não cooperação com o banco. E, portanto, em casos desse género, há de facto um problema reputacional se, por exemplo, se decide fazer um haircut, fazer um perdão de 40% ou 50%, que mesmo assim no plano económico, tendo em conta os ativos da empresa, podia ser uma solução razoável. Mas, quando se tem em conta o comportamento anterior do devedor, quando se tem em conta a possibilidade de ter, de facto, outros bens ocultos noutras jurisdições e que é de admitir, e é compreensível, que a operação seja rejeitada com base naquilo que eu chamo um problema reputacional, enfim, então, que é basicamente reputacional, realmente, não é? Neste caso. Em 2009 houve uma audiência parlamentar que foi muito polémica na altura. Bracinha Vieira era vice-presidente, salvo erro, era um dos membros era vogal. Era vogal da Comissão de Acompanhamento. O presidente era José Rodrigues Jesus e na altura falou-se sobre isso. Na altura falou-se que havia certos números de estimação, que iria ser necessário haver coragem para lidar com eles. E houve coragem, então agora que o processo terminou? Não, houve coragem. Vamos cá ver. Houve coragem e os serviços do banco e o Conselho de Administração Executivo do banco teve um extremo cuidado e rigor na forma como lidou com essas situações. Há um departamento do novo banco que tem a ver com a recuperação de créditos, o DRCE, que teve um papel relevantíssimo, eu insisto, relevantíssimo, na forma como estes créditos foram tratados, não é? E foi isso que permitiu, apesar de tudo, a tal recuperação cumulativa de 5,6 mil milhões de euros, não é? Porque, de facto, isto eram ativos de uma natureza extraordinariamente degradada. Era difícil ver mesmo uma degradação tão grande. E se me perguntar porquê que eram tão degradados, eu diria o seguinte: os critérios de tomação de crédito no BES eram critérios que, a meu ver, careciam de rigor no plano técnico.
Por exemplo, houve muitos devedores do banco que ficaram no CCA que tinham dado como garantia penhor de ações do BCP. Ora, como se recorda, o BCP, naquela fase entre 2007 e 2008, as ações atingiram teve uma desvalorização brutal das ações. A partir daí, sim. E, portanto, a partir daí, o banco, o novo banco, e também a Caixa de Depósitos, concederam muito crédito com base em penhor de ações do BCP, perderam grande parte do valor da garantia. O valor do colateral desvaloriza-se totalmente. E isso pode ter levado, ou melhor, no caso do novo banco, levou só isso a centenas de milhões de prejuízos. Não é? Já agora, diria o seguinte, a partir de 2018, o banco começou a fazer vendas de imóveis e vendas de créditos agrupadas. Portanto, vendas de carteiras, exatamente. O que teve todo o sentido. E aquela venda que permitiu uma maior redução dos créditos mal parados, mas obviamente foi acompanhada por perdas, foi a chamada carteira Nata 2, que tinha a ver com os piores devedores do universo CCA. E, portanto, não podia deixar de causar perdas, embora uma grande parte da carteira estivesse já também tivesse sido objeto da construção de imparidades. Portanto, o valor líquido da carteira Nata 2 já era relativamente baixo quando foi posta à venda e, portanto, o prejuízo da operação foi relativamente reduzido. Um risco que se admitiu nessa audiência parlamentar de 2019 é que pudesse haver compradores de ativos do novo banco que podiam ser, na realidade, testas de ferro dos donos desses ativos. Ou seja, os donos podiam recomprar esses ativos a um valor mais baixo do que a dívida que tinham e, portanto, impunham uma perda para o novo banco e em consequência, para o Estado. Acha que isso pode ter acontecido? Isso não é pode ter acontecido. A minha resposta é: aconteceu, em alguns casos, a tentativa de, por exemplo, na venda de um crédito, isoladamente, a venda do chamado single name é única, a venda de um crédito isoladamente sobre determinada entidade. Foi-se tentar vender no mercado e, entre os vários interessados, surgiram, por vezes, interessados que tinham relações específicas diretas com o devedor. E, portanto, iam comprar o crédito por um valor abaixo do valor nominal para, enfim, posteriormente o venderem por esse valor, obviamente, ao devedor, que era parte relacionada. Nesses casos, o próprio novo banco, pela sua compliance, detectou a situação. Em alguns casos até havia operações que economicamente seriam menos más, eventualmente, mas é evidente que o Fundo de Resolução se opôs. E aqui, por razões que eu volto a dizer reputacionais, mas são razões reputacionais perfeitamente compreensíveis, não é? Quer dizer, no fundo é estar a vender, é estar a dar um bónus ao devedor indiretamente, através de alguém não teria feito sentido, por exemplo, partilhar essa informação com o Ministério Público para perceber que aquelas pessoas estavam a tentar fazer isso, já que foram só tentativas? Bom, atenção. O que eu me lembro neste momento, esses acontecimentos surgiram fundamentalmente em vendas de créditos no mercado. Portanto, em situações em que houve várias ofertas, não houve só uma. O que se detectou foi que, nos casos em que a entidade, que era parte relacionada com o devedor, deu o melhor preço, aí é que o problema se colocou. E, em todos esses casos, a operação não foi para a frente. Sim, mas deu o melhor preço, mas ainda assim esse melhor preço era inferior àquilo que devia. Era inferior ao valor nominal. Vamos cá ver, um crédito pode valer 100 e, de facto, o valor que o suporta, o valor real, o valor económico do crédito, ser de 50, não é? Mas se esses 50 forem oferecidos por uma parte relacionada, é de uma boa prática não aceitar a operação, não é? Foram mesmo contratados detetives para tentar garantir que os ativos não eram vendidos aos seus donos, basicamente? Não estou certo disso. Enfim, não estou certo disso. Como sabem, empresas especializadas na busca, por exemplo, de patrimónios, quer em Portugal, quer fora de Portugal, por causa em que essas agências, essas entidades especializadas na busca de bens foram utilizadas pelo banco? Pelo banco.
E é apenas, tanto quanto eu sei, foi apenas isso que terá acontecido, não é? Enfim. Mas, olhando para trás, em que é que o contrato com a Lone Star podia ter sido melhor, no sentido de acautelar os interesses do Estado? Acha que havia alguma... Foi um bocadinho feito a sua pressão? Eu pensei nisso ao longo de todos estes anos. Eu não participei no contrato, não conheço os antecedentes imediatos do contrato, mas fui vendo os constrangimentos que existiam na altura. E neste momento estou convencido que este foi o melhor acordo possível. Nem sempre estive convencido disso. Neste momento estou. Foi o melhor acordo possível para o Estado português e para o Fundo de Resolução. Porque realmente o facto de haver um duplo limite para o pagamento das calls permitiu poupar dinheiro e permitiu racionalizar todo este processo. Portanto, o duplo limite do montante dos prejuízos líquidos do CCA e um outro limite que era o Fundo de Resolução só entrega o necessário para cumprir o rácio mínimo de capital e a partir de 2020 o rácio de 12% tinha sido contratualmente estipulado. Mas isto nem sempre pensou isso. Desculpe interromper. Eu, ao longo dos anos, conhecendo melhor, as circunstâncias estiveram na base do acordo. E vou dizer o seguinte, aquilo que alguém pode sacar este acordo, e que levou efetivamente a calls muito elevadas em 2018 e 2019, foi a tal questão que eu referi do perfil temporal da constituição das imparidades. Agora, não fazia sentido haver a possibilidade do Fundo de Resolução ou da Comissão de Acompanhamento, ou fosse quem fosse, vetar as imparidades. As imparidades têm aspectos objetivos, têm razões técnicas para serem constituídas. Que são validadas pelos auditores. Exato, e validadas pelos auditores. Portanto, aquilo que podia ter levado a uma eventual redução das calls de 2018 a 2019, que era uma espécie de um veto à Constituição de Imparidades, na realidade era inexecuível, não fazia sentido nenhum, porque as imparidades só obedecem a determinados requisitos técnicos, que estão, aliás, em regulamentos, vários regulamentos da União Europeia. Não houve uma utilização abusiva, digamos. BCE. Não, nunca vi uma utilização abusiva. Volto a dizer, nesses primeiros 2 anos, que havia uma posição conservadora do banco e portanto, na relação de imparidades. Mas tem a ver, como digo, com aquele ponto de partida péssimo, que o banco tinha 1/3 da carteira em crédito em cumprimento, não é? O mecanismo de capital contingente tinha um plafond máximo de 3,9 mil milhões, ou 3.900 milhões de euros. Esse plafond foi, sobretudo, consumido nesses anos 2018 e 2019, como disse há pouco. Chegou-se ao fim tendo sido consumidos 3,4. No fundo, foi uma recapitalização às prestações. Não é? Em 2019, o Dr. Bracinha Vieira já admitia que se chegasse aos 3 mil milhões. O montante final ficou um pouco acima disso. Porquê? Em 2019, eu senti que se podia chegar ao limite máximo. Isso preocupou-me muitíssimo, enfim. Também ao Fundo de Resolução. Também daí o Fundo de Resolução se ter recusado a pagar uma parte da call de 2019. E o novo banco deu início a um processo arbitral e esse processo arbitral, o novo banco teve ganho de causa relativamente à call de 2019. Depois em 2020 já foi diferente, não é? O resultado do processo arbitral. E por o seguinte, houve uma altura em que eu temi, e isto é uma análise subjetiva, não é? Que pudesse haver lugar a uma situação dessas. Bom, havia, curiosamente, a Comissão Europeia agora, tinha havido uma ajuda do Estado, enfim, ao estudar as condições de impor, estudou vários cenários possíveis para a utilização deste mecanismo de capital contingente. Havia um cenário minimalista, havia um cenário intermédio e havia um cenário maximalista. O cenário maximalista da Comissão Europeia era seria necessário utilizar cerca de um pouco mais de 3 mil milhões de euros, o que não está longe da realidade. Os 3 a 4 mil milhões que foram efetivamente utilizados por parte do novo banco, não é? Mas, bom, depois, enfim, entretanto, há um momento de viragem
que eu situo em 2021, que é o momento em que o banco começa a ter uma situação de equilíbrio, os indicadores do banco começam a aproximar-se dos indicadores médios do mercado nacional e até do mercado europeu. O banco começa a dar lucro, não penso. E a partir de 2022 o banco começa a dar lucros e tem lucros muito expressivos em 2023 e vai ter novamente em 2024, não é? A fase seguinte pode ser a venda, mas na sua opinião o que é que seria melhor para o sistema financeiro português? Uma venda a um banco que não tenha presença em Portugal ou tenha uma presença pequena, ou uma absorção por parte de um dos outros grandes bancos a operar no país? Ou apenas a venda em bolsa e continuar independente? Neste momento, o novo banco tem uma cota de mercado de cerca de 10%. Sendo que esta cota é maior, numa área onde tem tido uma ação importantíssima, que é no crédito às pequenas e médias empresas. E aí está bastante acima deste valor. Portanto, é um banco para o mercado português, é um banco, digamos, de dimensão média grande. Bom. Eu receio que a absorção por um grande banco português pudesse levar a algum desequilíbrio em termos de concorrência no mercado bancário. Tinha algumas vantagens também, porque hoje em dia os bancos têm de ter dimensão. Escala. Têm de ter escala, têm de ter dimensão crítica. Portanto, eu reconheço que tinha alguma vantagem termos um banco, como os franceses costumam dizer, que fosse um campeão nacional, que pudesse, pela sua dimensão, bater-se igual para igual com qualquer banco europeu. Isso tinha uma vantagem. No plano da concorrência, é óbvio que um banco que dominasse 40% da cota de mercado poderia colocar algum problema de concorrência, enfim, teria uma posição dominante no mercado, na realidade, não é? Pronto. Claro, podemos ver isto de outra maneira. O que eu estou a dizer, o inconveniente que eu estou a referir, pode ser ultrapassado se virmos o mercado como sendo um mercado europeu. E, de facto, o mercado bancário hoje em dia deve ser um mercado europeu, não é? Se virmos desta maneira, a essência de um grande banco português será importante, obviamente, para Portugal, não é? Colocando o banco no mercado, provavelmente haverá um conjunto de operadores internacionais especializados, de fundos de investimento, de fundos de pensões, de fundos de private equity, que quererão comprar uma parte, enfim, partes do banco. E colocando no mercado do banco, enfim, qualquer cidadão pode comprar ações do banco e, portanto, o capital pode ser disperso, mantendo-se todavia, eu acho que se devia manter todavia, um acionista de referência. O acionista de referência num banco é absolutamente essencial, porque é aquilo que pode dar, de facto, uma estratégia clara ao banco, não é? Mas pode ser acionista de referência com 25% ou 30% do capital, se ele estiver muito diluído. E, portanto, eu, enfim, não estou em condições de fazer agora, até porque, enfim, saio do novo banco com um certo sentimento, realmente, uma missão cumprida, mas, sobretudo, saio com uma grande satisfação, porque vejo que o banco conseguiu fazer o turnaround, conseguiu, efetivamente, ser uma opção terrivelmente crítica, em que estava à beira de ter de ser liquidado, se não fosse vendido, como foi em 2017, para uma situação em que é hoje um banco super capitalizado, um banco que tem uma ótima gestão e que tem uma coisa curiosa que eu acho que valoriza o banco, é que no novo banco há uma espécie de uma confluência de uma cultura anglo-saxónica com uma cultura portuguesa. Eu acho que isso é um aspecto que valoriza o banco, até em termos de capacidade de gestão e de atingir, enfim, certos segmentos de mercado. Mas, portanto, saio satisfeito porque sei que este banco é realmente um banco hoje forte e que vai ter um destino seguramente muito positivo.